A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes, e hoje nós vamos com mais uma curiosidade bíblica aqui para você, aqui no nosso canal. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui no nosso canal, amém, querido? Quando você se inscreve, você aciona o sininho, depois aquela opção chamada todas, assim todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular, amém? Amados, nós vamos falar sobre poligamia ou bigamia. Por que Deus permitiu a poligamia lá no Antigo Testamento? Será que Deus realmente permitiu isso? Como nós devemos lidar com a poligamia no Antigo Testamento? Nós podemos ter a poligamia nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos tratar aqui no nosso canal. Amados, vamos falar hoje sobre poligamia. Antes de você me criticar aqui por eu falar esse tema, eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas falam que pode ter várias mulheres, porque no Antigo Testamento os homens tinham várias mulheres, mas eu acredito que nós devemos entender o porquê que no Antigo Testamento existia esse tipo de coisa. Será que Deus ele realmente permitia a poligamia? É o que nós vamos estudar nos dias de hoje, né? Nós vamos estudar no texto de hoje. Nós vemos que Salomão ele teve várias mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Abraão teve outras mulheres. Nós tivemos Jacó que teve outras mulheres. Nós tivemos Davi que teve outras mulheres também. E nós devemos entender o porquê que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente tinha essas questões. Então vamos lá. Por que Deus ele permitiu a poligamia lá no Antigo Testamento? Primeiro, querido, para a gente entender certas coisas, a gente precisa ir para o lado cultural também daquela época. E o porquê daquilo, por que existia certas coisas. Nós devemos entender que o plano natural de Deus não era que o homem tivesse várias mulheres. Senão Deus ele fazia Adão e várias mulheres para Adão. Né? E na realidade, Deus ele fez Adão e depois Eva. Adão só tinha uma esposa que era Eva. Qual que foi um dos primeiros homens, pelo menos descrito na Bíblia, que teve outras mulheres? Foi Lameque. A Bíblia está dizendo nesse texto aí, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 19. Lameque foi um homem que possuiu outras mulheres. E como que nós devemos encarar esse tipo de coisas nos dias de hoje? Por que você acha que naquela época existiam vários homens que tinham várias mulheres? Bom, primeiro, são várias questões aqui. Primeiro, querido, que vamos desmistificar isso daí. Deus não era o plano original de Deus que o homem tivesse várias mulheres. Ponto. Isso é ponto. Deus não é que Deus permitiu esse tipo de coisa. Mas algumas coisas aconteceram lá no passado que Deus ele acabou permitindo, né? De alguma forma. Deus ele acabou deixando de alguma forma acontecer, embora não era o plano original de Deus. É muito bem claro isso. Vamos lá, naquela época, querido, como nos dias de hoje também, mas naquela época existiam muito mais mulheres do que homens, né? Existiam guerras naquela época e guerras muito brutais, ou seja, morriam muitos e muitos e muitos homens, então eram poucos homens para muitíssimas mulheres. Então o que acontecia? Os homens, na realidade, eles se casavam com as mulheres, muitas das vezes até por status. Aquele homem que tinha várias mulheres, ele tinha um certo status, uma condição social muito boa. Nós vemos, por exemplo, Salomão. Salomão ele teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas, ou seja, eram muitas mulheres. E ele tinha essas mulheres até mesmo para fazer alianças com outros povos. Então esse é um ponto. Aliás, esse é o segundo ponto, né? Primeiro que existiam poucos homens, né? Porque morriam demais. E segundo, porque os homens faziam aliança com outros povos. E o meio de fazer alianças com outros povos era se casando com as mulheres de outros povos. Era um meio de fazer aliança. Outra questão era que existiam patriarcas antigamente. Ou seja, as meninas eram filhas dos patriarcas, e os patriarcas acabavam dando as suas filhas para outras pessoas, ou seja, vendiam as suas filhas
para outras pessoas. Então as meninas eram sujeitas aos seus pais. Elas não tinham como fazer muitas coisas, não tinham como fazer nada. E o pai, que era patriarca, às vezes, muitas das vezes, a condição financeira dele também era muito pequena. Ele viu que um determinado homem que tinha uma condição social muito grande se interessou pela filha dele, aquilo iria salvar a sua família. Aquilo iria dar recurso para sua família. Então ele dava a sua filha para casar com aquele homem. E ele dando a sua filha para casar com aquele homem dava posses para ele, dava terras para ele. Dependendo da condição social, se fosse um rei, por exemplo, ele não pagaria impostos, entre outras coisas. Então, a terceira questão é que as meninas eram muito sujeitas aos seus pais, aos patriarcas daquela época. Então ela não tinha muito o que fazer, ela tinha que aceitar e pronto, e acabou. Outra questão é que, por ter poucos homens e muitas mulheres, as mulheres que não se casavam eram sujeitas a prostituições, eram sujeitas à escravidão ou sujeitos a passar fome. Pois é, querido, as mulheres que não se casavam eram sujeitas a este tipo de coisa. Passavam fome, escravidão ou tinha que se prostituir para sobreviver, porque elas não tinham condições de sobreviver sozinhas. Empregos era mais para homens, mulheres não tinham emprego naquela época. Infelizmente, por causa disso, as mulheres se sujeitavam em casar com homens que tinham outras e outras esposas para ter como se manter. Essa é a quarta questão. Acho que já me esqueci de algumas. Acho que essa é a quarta questão. Então, elas tinham que se sujeitar a isso. Outra questão é sobre o crescimento rápido, né? Porque um homem, por exemplo, se ele tiver 10 mulheres, ele pode ter 10 filhos num ano só. Então, Deus ele queria que a população crescesse. Então, pode ter acontecido isso por causa dessa questão também. Um homem tendo 20 mulheres, por exemplo, ele poderia ter 20 filhos num ano só. Então, houve um crescimento rápido da população por causa disso também. Outra questão é, as mulheres, elas, infelizmente, naquela época, elas eram sujeitas a ter filhos. A mulher que não tinha filhos passava por vergonha. Nós vemos, por exemplo, Eucana e Ana. Ana não tinha filhos, não dava filhos a Eucana. Eucana se deu o direito de pegar uma outra esposa, que era Penina, para ter filhos com ela. Abraão fez a mesma coisa. Deus prometeu o filho a Abraão, e Abraão viu que Sara não estava tendo filho, ele acabou pegando Agar para ter filhos com ela. Só que a gente percebe que essas coisas que eles fizeram não deu muito certo, porque o filho de Abraão com Agar hoje é a descendência árabe, que não se dá bem com os israelitas, né? Salomão a mesma coisa, teve várias alianças e isso foi ruim para Salomão. Salomão acabou caindo. Nós tivemos, por exemplo, Eucana teve Penina, teve filhos com Penina, e Penina irritava a Ana. Então essa questão de ter várias mulheres não dava certo. Jacó passou por esses problemas também. As mulheres de Jacó não se davam bem. Então nós tivemos vários problemas ruins nessa época. Infelizmente acabavam tendo este tipo de problema. Então não é que Deus ele permitiu essas coisas, Deus ele consentiu por causa disso, por causa da situação da época que era feita a coisa. Mas e hoje? Deus ele permite a poligamia nos dias de hoje? Pois é, vamos lá. Uma das primeiras qualificações para um bom obreiro é que ele seja marido de uma só mulher. É legal isso daí, né? Tá dizendo lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2, ou 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12, Tito, capítulo de número 1, versículo de número 6, a Bíblia diz que o bom obreiro ele tem que ser esposo de uma só mulher, não é de uma só mulher. A Bíblia fala que o homem, quando ele se casar, ele deve deixar o pai e a sua mãe e juntar com a sua esposa e ficar somente com a sua mulher, não com as suas mulheres, e que eles serão uma só carne, e que não que eles serão várias carnes. Ou seja, o plano original de Deus é que o homem viva com uma só mulher. É um homem e uma mulher
e só. Mas devido à situação daquela época, infelizmente era permitido sim. Por quê? Porque se Deus não permitisse de alguma forma aquela situação, embora não fosse do agrado de Deus, é como eu disse, as mulheres ficavam sozinhas, as mulheres passavam fome, as mulheres tinham que se prostituir para sobreviver, tudo por culpa do homem. Não é culpa de Deus. O homem que acabava fazendo esse tipo de coisa, a culpa é do homem. Hoje, graças a Deus, as mulheres, elas conseguem se manter. Tem mulher que não quer nem casar. As mulheres conseguem se manter sozinhas. Hoje não existe esse tipo de coisa. Como eu disse, sempre foi o plano original de Deus que o homem se casasse com uma mulher só. Se o homem tiver duas ou mais esposas, ele é considerado o quê? Adúltero, e ele não vai para o céu, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você vai para o inferno se você tiver duas ou mais mulheres. É fato, é contra a lei de Deus. E é contra a lei dos homens também. A bigamia em diversos países é considerado ilegal, não é legal. Aqui no Brasil, por exemplo, é ilegal. Né? Mas vamos para as leis de Deus, que é melhor ainda. Para a lei de Deus é pecado e pronto, e acabou. Ou seja, respondendo à sua pergunta, é proibido o homem ter mais de uma esposa. Amém, querido? Então, deu para entender então que Deus ele não permite esse tipo de coisa nos dias de hoje? Pois é, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, já se inscreva aqui no canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui para o nosso canal. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.